Olá, boa noite. Já estamos no ar com o PUC TV Esportes. Hoje, quinta-feira, e tá rolando eleições lá no Vila Nova. Tigrão define hoje o novo presidente executivo. E o Goiás? Domingo pega a Chapecoense. O jogo é aqui no estádio Serra Dourada. O Arley não aceitou homenagem. Daqui a pouquinho mais detalhes. E crise no Atlético, hein? Hoje o Atlético amanheceu com os muros pichados contra o presidente Valdivino José de Oliveira e por isso ele já confirmou que deve sair da presidência. Estão comigo aqui o Doni Araújo e o Cleison Teixeira. Boa noite, Cleison. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Donizete. Um abraço, amigos ligados aqui na PUC TV. Será que o Valdivino vai ser só por conta desses muros pichados? Ele vai falar aqui daqui a pouco. Vamos esperar. Eu quero esperar para ver. Ele foi ameaçado de morte, né? Aí já ultrapassou nas pichações a barreira do lado esportivo, né? Porque você ameaçar uma pessoa de morte, e o presidente também, é claro, deveria até pedir um auxílio da polícia com relação a isso. Porque acredito que ali em volta, no próprio CT, foi no CT do Atlético que aconteceu essa situação, a gente deve ter câmeras próximas para poder ter uma operação. Porque na medida em que há uma ameaça, que isso é uma ameaça, a polícia civil tem que abrir investigação para poder chegar até essas pessoas que acabaram ameaçando o presidente. Agora, eu não acho que é só por conta disso. Eu acho que é um desgaste, uma série de acontecimentos recentes podem influenciar nessa decisão do Valdivino de não mais ser o presidente atleticano. Boa noite, Doni. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Cleison. Boa noite aos telespectadores do PUC TV Esportes. Eleições no Vila Nova. Ontem aqui no debate eu achei bem interessante a postura dos dois candidatos, né? Acho que tem mais ou menos a mesma linha de pensamento e é bom para o Vila Nova que tenha gente jovem querendo entrar. É claro que a experiência é importante nesse sentido, mas é sempre salutar quando você vê que tem pessoas jovens se preocupando com a instituição, isso garante que a instituição vá crescer. Sobre a questão do Atlético, quando parte para ameaça de morte, realmente é difícil você pedir para o cara ficar. E, de fato, o Valdivino já vinha se manifestado, desde da outra vez, que ele queria sair, que ele não queria permanecer, né? Então, pode ser que chegou a hora dele realmente deixar o Atlético, né? Eu também agora eu não consigo entender o porquê da revolta toda da torcida do Atlético. Afinal, esse nem era o plano do Atlético. O Atlético não entrou, até na meados do campeonato, ele não tinha sequer chances de subir. De repente, o time foi crescendo e eu acho até que o Atlético tem tido uma administração que é sacrificada, porque são poucas pessoas, mas que eu acho que tem ido bem. Não vejo motivos para tanta revolta assim, mas vai cabeça, né? Cabeça de cada um. É verdade. Vamos falar muito disso daqui a pouco. Olha, a nossa equipe está no Onésio Brasileiro Alvarenga, acompanhando o começo da eleição no Vila. Ainda nem começou, a segunda chamada, 7h30 da noite. Daqui a pouquinho detalhes com a Luciana Vitorino. Será que vai pintar mais um candidato de última hora? O Paulino Vilela tentou dar uma costurada hoje para colocar o Wilson Balzac como candidato e o Gutenberg Veronês como vice. Só que o cargo de vice não está na disputa. Teria que o Rodrigo Nogueira renunciar. E ele já disse que não renuncia. O que vai rolar na reunião do Vila? Então daqui a pouco mais detalhes com a repórter Luciana Vitorino. Você faz o programa com a gente pelo WhatsApp, o número é o 62 8599 1000. E vamos começar com o Goiás. As primeiras do Verdão com Humberto Castro. 13ª posição. Esta é a classificação do Goiás no Campeonato Brasileiro e deve terminar assim, já que o 12º, o Figueirense, tem uma boa vantagem no saldo de gols. Mas o que os esmeraldinos querem mesmo é vencer a Chapecoense, quebrando a sequência de 4 derrotas consecutivas. A gente quer vencer, vai em busca dos 3 pontos, como em todos os jogos que a gente entra, procurando os 3 pontos. Então a gente vai entrar focado e determinado nesse último jogo contra a Chapecoense para conquistar essa 12ª colocação, que é o máximo que a gente possa chegar, para merecimento do grupo. É um grupo que trabalhou o ano inteiro. Tivemos dificuldades, dentro das nossas limitações, a gente
a gente tentou ao máximo, lutou ao máximo para corresponder bem com a camisa do Goiás. A partida deste domingo pode marcar a despedida do goleiro Arley, se bem que oficialmente o jogador não declarou que vai encerrar a carreira. Com 831 jogos, aos 42 anos e muitos títulos, Arley é um exemplo para a garotada. Olha, eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter trabalhado com o Arley. É um pai para mim, é um pai para todos os jovens aqui do nosso time, que tem muitos jovens, né, que subiu da categoria de base. É um pai para todos, a gente espelha muito nele, no Renan, no Davi, no Ramon, nos jogadores experientes. A gente tenta pegar um pouco de cada, tá aprendendo sempre, porque a gente está começando agora e é importante tá olhando para esses caras que já têm uma história no futebol e a gente respeita e admira muito. A gente cresce muito com eles aqui no dia a dia. Bom, falaremos do Arley daqui a pouquinho. Mas antes sobre o Rodrigo, que foi o personagem da matéria do Humberto Castro. Volante, entrou em alguns jogos, foi bem em alguns, outros nem tanto. E apostam nele, Cleison, como substituto do Amaral. Você vê todo esse potencial no Rodrigo? Pode ser que num primeiro momento não, Pasqueto, mas ele tem que começar, assim como o Amaral há muito tempo. Olha que o Amaral, muita gente até acha que ele é mais velho do que a idade que ele tem, pelo fato de ter começado muito jovem, né? Com 16, 17 anos, o Amaral já estava fazendo parte do elenco profissional da equipe do Goiás e foi ser titular nos últimos anos. Ficou durante muito tempo ali, ficava entre o banco e os titulares. Algumas partidas ele era titular, em outros jogos ele era banco de reservas, até se firmar nos últimos anos como titular absoluto da cabeça de área. Acho que o mesmo processo pode passar com o Rodrigo, isso é normal, é natural, é jovem, é garoto. O Goiás tem mesmo que aproveitar esse garoto, tem que apostar, tem que deixar o garoto à vontade e mostrar que o Goiás tem um interesse, que ele cresça e que ele possa, no futuro, ser um titular e, quem sabe, ídolo da equipe esmeraldina, porque eu acho que ele tem potencial para isso. Você vê potencial no Rodrigo, Doni? Vejo potencial, sim. Eu acho que quando você pega um jogador jovem e sobe para o time principal, você tem que dar a ele tempo para adaptação, para se familiarizar. É um jogo diferente, é mais cadenciado, é diferente do que eles jogam na categoria de base. Para todo mundo, se você pega mesmo um cara experiente, o cara precisa de tempo para se adaptar ao modus operandi, aquela coisa toda. O Goiás tem hoje um certificado de clube formador exatamente porque ele tem capacidade de fazer essa transição, sempre teve. O Cleison lembrou aí o caso do Amaral, a gente pode lembrar vários outros. Parece que perdeu isso um pouquinho ultimamente. Esse ano, nem tanto. Foi até razoável aí, deu Esse ano aproveitou, foi um dos melhores anos em termos de aproveitamento da base. Nos últimos tempos. Então, quer dizer, eu acho que o Goiás tem que partir para esse lado aí mesmo. Todo mundo faz isso. Não adianta você querer ficar trazendo jogador de fora, porque não é assim que a coisa funciona. E eu vejo no Rodrigo potencial, vejo potencial no Túlio, vejo potencial no Lineker, que até jogou algumas partidas, não foi bem, mas eu vejo potencial. No Murilo, todo mundo já viu. Então, você tem que aproveitar esses garotos. Você ficar aí com jogadores bons, que você tem a possibilidade de formar, mas não pode esperar que eles já entrem hoje. Saiu o Amaral, entrou aqui o Rodrigo, vai jogar do mesmo jeito. Não vai. Mas tem que dar tempo para que ele possa se transformar no jogador que o Goiás espera. Potencial, eu acho que ele tem. Bom, e o jogo domingo é contra a Chapecoense. O Goiás e a Chapecoense, ambos já escaparam do rebaixamento. Promessa de jogo morno, tranquilo ou não? Essa é a tendência. Eu penso que vai ser um jogo aberto. Não há motivo tanto para a Chapecoense para vir aqui em Goiânia e ficar se defendendo contra o Goiás, como você destacou. Acho que ela tem que tentar buscar algo a mais, bem como o Goiás. A vitória pode valer uma vaga na Copa Sul-Americana. Então você já tem pelo menos garantido uma Sul-Americana. Se não for bem na Copa do Brasil, você terá a Sul-Americana no ano que vem como uma competição de consolo, né? É uma competição que pode, de repente, render bons frutos, como rende também uma Copa do Brasil. A Sul-Americana, o título rende a Libertadores da América e a gente destacou outros benefícios também da competição. Dinheiro, exatamente. Então, dentre a Libertadores, outros benefícios que são fantásticos. Então, e ontem, no primeiro jogo da final, o Atlético Nacional da Colômbia, e River Plate 1-1, né? 1-1. Rapaz, o estádio lotado, um estádio bonito, bonito, um gramado, um jogão, rapaz. Lotado. Lá em Medellín, né? Em Medellín. E com isso o River bota a mão na taça. Isso.
O River... Não, agora 1-1, se empatar de novo é pênalti. É pênalti, não tem mais a Não tem vantagem um gol do qualificado gol na final da Não, mas eu Sul-Americana. digo assim, ó, já empatou sim, na casa do empatou adversário, fora, vai jogar né? agora lá no Monumental de Núñez. O River está querendo um título há muito tempo, porque o River andou até pela segunda divisão da Argentina. Isso. Então, tá com tudo. Agora, só um detalhe, Pasquetto. Para o Goiás é importante buscar essa vitória para quebrar essa sequência de derrotas. O Goiás que perdeu 6 dos últimos 7 jogos que fez no 4 campeonato. derrotas seguidas. Pois é, um aproveitamento que caiu demais. O Goiás que terminou um primeiro turno bem, né, razoavelmente, Colli bem posicionado. No segundo turno é o 17º. O Vitória, que é do grupinho ali que está no rebaixamento, está fora, saiu para a entrada do Goiás. No mais, os outros 3 últimos são os times que hoje estão na zona do rebaixamento, inclusive 2 já rebaixados, Botafogo e Criciúma. Aí você tem o Bahia e saiu o Vitória desse grupo e entrou o Goiás. Então, no segundo turno, o Goiás tem a 17ª campanha apenas. Então, se vencer, ele pode sair desse grupo aí e terminar o segundo turno pelo menos um pouquinho melhor, próximo daquilo que fez no primeiro turno, porque no primeiro turno ele fez 24. No segundo turno, se ele fizer 23, já está bem próximo do que fez no primeiro turno. O presidente do Goiás, o Sérgio Rassi, tentou convencer o goleiro Arley a aceitar uma homenagem nesse jogo contra a Chapecoense. O Arley disse que não, que quer sair do Goiás da maneira como chegou, discretamente. Você concorda com a posição do Arley? Entende o Arley nesse momento, Doni? Não, eu entendo, inclusive o discurso dele, que ele não aceitou, não foi por isso, não. Não foi pelo jogo da Chapecoense, né? Foi Você pelo acha que jogo. foi? Só pelo jogo? Só pelo jogo. Você sabe por quê? O Humberto Castro tem uns 15, 20 dias, será que ele teria a mesma entrevistou mas entrevistou o Arley e ele disse, não quero despedida não, quero sair da maneira como eu cheguei. Porque já viu que a coisa tá vindo para esse lado, Pasquetto. Você acabou de perguntar pro Cleiton aqui que se o jogo vai ser morno. O jogo não vai ser morno. Se vai ser morno ou não, mas não vai chamar atenção, né? Depende da circunstância lá do dia. Mas vai ser um jogo sem compromisso. Que os caras vão estar jogando ali. Se de repente o cara do Goiás dá um drible, vou vingar aqui. Aí pode até virar uma pelada, entre aspas, assim que os caras querem ganhar, mas eles não têm responsabilidade nenhuma. E depois o seguinte, o Arley está mantendo essa postura, eu imagino, simplesmente pelo fato de que ele tem uma carreira muito longa no Goiás, muita gente o considera o principal nome da história do Goiás, não sei se é para tanto, mas ele é um dos principais com certeza. E depois de toda aquela celeuma que teve, da maneira como tiraram ele do time, que eu achei absolutamente equivocada, não o fato de tirar o Arley, já que o Arley já é um jogador veterano e tal, e você ambicionar por um goleiro mais jovem, perfeito, não tem problema. Só que a maneira como conduziu-se toda a questão foi muito equivocada da diretoria do Goiás. Imperdoável o que foi feito, tratando-se de um ídolo tão importante na história do Goiás. Agora, exatamente por isso é que se você vai se propor a fazer um jogo de despedida para um jogador desse, uma homenagem, com todo respeito a Chapecoense, não pode ser contra a Chapecoense num jogo que não vale nada de final de Campeonato Brasileiro. Você tem que pegar, para mim não tinha nem que ser jogo oficial, você pega uma partida separada, faz uma festa, convida o torcedor do Goiás, que eu tenho certeza que irá, porque tem o Arley como ídolo, e faz uma festa de despedida digna. Se chegar com essa proposta, Pasquetto, eu tenho certeza que o Arley não vai ficar achando, não, eu quero sair discretamente. Agora, do jeito que eles querem fazer uma homenagem na porta dos fundos. Entendeu? Não sai aqui pela frente não, olha. Agora, aqui na porta do fundo eu vou te dar aqui um diplominha que você jogou no... show. Você entende a posição do Arley, Cleiton? Não, entendo sim. O Arley é um cara inteligente. Ele já olhou isso tudo porque ele não quis. Ele olhou o Chapecoense. Se fosse um jogo contra um Corinthians, contra o São Paulo, um Flamengo, que chama atenção e dá visibilidade em nível nacional, ele até aceitaria tranquilamente. Acredito que ele aceitaria essa situação, sim, e aceitaria essa homenagem. Agora, contra a Chapecoense não vai dar repercussão, não dá repercussão. E como o Doni destacou, aquela questão, ele já saiu do time de uma maneira que não ficou boa para ele, né? Ele saiu do time depois do Goiás ter sido goleado pelo Cruzeiro, onde ele foi sacado. E um detalhe, o pessoal às vezes tem memória curta, a gente até criticou na oportunidade quando o Anderson tirou. Naquele jogo contra o Cruzeiro, o Goiás tomou de 5-0 no Independência, o Goiás era para ter tomado de 9. O Arley fez 4 defesaças naquele jogo. 5-1. Ele tomou 5-0. 5-0. 5-0 e o Arley fez 4 grandes defesas. Defesa, assim, que era gol certo. Então, quer dizer, o cara foi sacado do time naquele momento, o treinador aproveitou a oportunidade.
E aí, de repente, ele vai para um jogo despedido, como você destacou também, é outro lado que a gente tem que olhar. Um jogo que, de repente, o próprio jogador do Goiás não tem aquele compromisso todo. E aí o Goiás termina perdendo para um Chapecoense aqui, aí mancha ainda mais a situação do Arley aqui. Vamos fazer um intervalo, Doni? Depois a gente volta? Só uma coisinha sobre isso aqui. Para mim seria uma homenagem na porta dos fundos. E mais um detalhe, apesar de eu achar que o Goiás errou muito com o Arley, agora, muita gente fala, humilhou o Arley muito tempo aí no banco de reservas, aí eu já acho que é um problema do Arley, que ele também poderia ter pedido demissão e ido embora depois que fizeram aquilo, ele resolveu ficar, aí ele também já participou, não pode reclamar muito disso, que ele aceitou ficar aí um ano no banco, então aí já não é mais na conta do Goiás que eu coloco esse negócio, aí eu coloco mais na conta do Arley, você quis ficar um ano aí, você não precisava. Né? E recebendo. Intervalo, daqui a pouquinho as primeiras mensagens no WhatsApp, mande a sua, 8599.000 e tem muito mais no programa. De volta com o PUC TV Esporte, você manda a sua mensagem pra gente no WhatsApp, o número é o 62-8599.000. Aqui a primeira mensagem, Pasquetto, o que vocês acharam das propostas dos diretores dos candidatos no Vila Nova? Aliás, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Não deixou o nome aqui, valeu pela mensagem. O Hernani Borges te manda um abraço, viu, Doni? Obrigado. Gosto dos seus comentários. E aqui, boa noite, Pasquetto. Você acha que o Guto é um bom nome para a presidência do Vila nesse momento? Já que é opinião, sem discutir as propostas, eu acho o Guto um melhor nome do que o Vinícius Marinari. Senti isso, assim, com base nas entrevistas, entendeu? Achei o Guto mais inteirado das coisas do Vila Nova. Até aí, para dar certo, são outros 500. Ok? Tá posicionada a Luciana Vitorino para falar com a gente? A Luciana está no Onésio Brasileiro Alvarenga, que fica aqui do lado da televisão, e daqui a pouquinho ela vai falar com a gente. Daqui a pouco a Luciana Vitorino fala com a gente sobre as eleições. Mas agora, fique com o recado do André Isaac. O André Isaac te coloca na cara do gol. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois, bom, de volta, daqui a pouquinho a gente vem com o recado da Goiás Cola. André Isaac com esse recado que é muito importante. Aqui eu vou com mais mensagens. Boa noite. Vocês acham que terá eleição hoje, Pasquetto? Fábio Naves. Ele deve estar se referindo à disputa, né? Imagino que sim. Ontem aqui tínhamos 2 candidatos. Não, se bem que pode se registrar na hora, chapa, né, no Vila Nova. Eu acho que ele está falando porque existe aí uma corrente, algumas pessoas, aparentemente, até mesmo, não sei se de fora do Vila ou de onde, que quer forçar uma barra para colocar uma outra chapa. Você já falou isso aí. E a única hipótese de fazer essa outra chapa nessa altura do campeonato seria convencer o vice a renunciar, o Rodrigo Nogueira, que ele não quer renunciar, e não há como discutir outra coisa no Conselho hoje. Então, para não eleger hoje, para não votar, só se os 2 candidatos retirarem a candidatura hoje, e aí, como não apresenta nenhum candidato, outra reunião será marcada. Eu espero que o Vila não faça isso, porque vai perder mais tempo. E aí, Cleison? Acho que os caras dão entrevista para todo lado. Eu vi entrevista só se deles. Desistirem na última hora, Eu né? assisti entrevista deles aqui na PUC, em outros lugares, ouvi em rádio, quase todas as rádios, jornal, internet. Aí na hora, porque o Paulino Vilela resolveu que ele quer botar o Balzac como presidente, colocar o Guto como vice, que vai. Não é assim. Aliás, é um negócio. Outra coisa, assim, a gente tá falando em chapa, acho que até um erro nosso. É candidato a presidente, porque o cara não pode formar chapa, porque o cara é o único. O que acontece? Se alguém aqui fosse conselheiro do Vila Nova e tivesse apto, não, vou sair daqui, vou lá e vou ser candidato. Pode ser também, quem quiser. O que está em jogo é eleição para presidente executivo. Acabou. E aí para vice de finanças, que é um cargo
que também Que está foi em jogo. reeleito e E tem renunciou. outros cargos nomeados que são de escolha e aí, do presidente. no caso, que como presidente, ele tem o direito de escolher um diretor de Exatamente, futebol ou um exatamente. gerente de futebol, o que ele quiser. Ele, como presidente, ele escolhe. Então ele vai lá e coloca só. Agora, o vice já é denominado e outras situações dentro do clube também são denominadas em votação pelo Conselho Deliberativo. Então, não tem isso, não tem chapa, e até acho que essa composição aí, ela deveria ter sido feita há muito tempo. O próprio Balzac disse que não entraria em disputa. O Balzac cansou de falar que Ele ele não mora entra em para ser Goiânia, aclamado. É, mas ele está dizendo que quer. Ele disse que quer, mas deixa ser aclamado. Ele Qual disse o que não quer entrar em sentido, disputa. Então, qual o sentido do Wilson Balzac ser presidente do Vila? O Balzac é uma ótima pessoa e não mora em Goiânia. É, exatamente. Ele não mora em Goiânia, gente. Como é que faz um negócio desse? Eu acho essa ideia absolutamente infeliz. Nada contra o Balzac. Conheço o Balzac Não, desde que eu era de quase todos ele menino. seria o melhor nome. É, mas ele não mora aqui. Ele não mora em Goiânia, como é que Ele faz? não mora aqui. Então, fica parecendo para mim, assim, a distância, parece um golpe branco na eleição, que nem precisa, porque me parece que o Guto é o favorito. Porque aí o Balzac seria o presidente, mas morando lá em Florianópolis, quem ficaria de fato na presidência seria o Guto. Mas para que isso, Vila Nova? Vamos simplificar a coisa. É uns negócios. O Vila parece que gosta de enrolar o trem quando está tudo certinho. Vamos tocar a bola aqui então. Voltando com o André Isaac e o seu recado. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e, por isso, acelera a sua obra. Goiás Cola, 4141 84 74. Bom, e o Cleison Teixeira, agora há pouco, disse que os candidatos deram entrevista todos os dias, né? E agora há pouco, inclusive, eles deram entrevista para a Luciana Vitorino. Momentos antes da bola rolar ali no Onésio Brasileiro Alvarenga. A Luciana ouviu o Gutenberg Veronês e o Vinícius Marinari. A Luciana está no Oba. Essas entrevistas foram feitas agora há pouco. Primeiro a Luciana Vitorino com o candidato Vinícius Marinari. Boa noite, Pasqueta, e a todos que assistem o PUC TV Esportes. Faltam poucos minutos para o início das eleições aqui no Vila. E aqui ao meu lado direito, o candidato Vinícius Marinari. Eu vou pedir para o Vinícius aqui dar as suas últimas considerações finais. Vinícius, você tem a chance aí de dar as suas últimas considerações. O que você espera aí do resultado da eleição? Está confiante? Sim, estamos confiantes e o que a gente tem de certeza hoje aqui, essa noite no clube, é que teremos renovação, teremos novas gestões dentro do clube, teremos vitória ano que vem. Você espera um número bom de votos para você? Qual que é o que você está esperando assim? Bom, a gente está na expectativa aí de 90 conselheiros adimplentes para estarem votando aqui hoje no nosso trabalho. Eu acredito na metade mais um. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá bom, Luciana. Aí a Luciana com o Vinícius Marinari, que é o candidato à presidência do Vila. Ontem, saindo aqui do debate, eu ouvi uma conversa deles, não me falaram assim diretamente não, mas eu ouvi uma conversa do grupo do Vinícius em que eles faziam um cálculo de 62 conselheiros votando neles, hein? É esperar, vamos ver. A eleição tá rolando. Eu já ouvi aí que o Guto é favorito? Não, e que não vai ter todos os conselheiros votando. Então, ele falou que são 90 adimplentes. É o que o Vila tem mais. Não, quase mas 300. 90 foram os que votaram quando o Joás foi eleito. Eu ouvi dizer que eles não estão esperando nem todos eles. É a expectativa deles agora também, pelo menos do Vinícius, né? Cada um tem a sua pesquisa interna. E a Luciana Vitorino volta, ela entrevistou também o outro candidato, Gutenberg Veronês. Olá, Pasqueto, depois de entrevistar o Vinícius Marinari, agora ao meu lado direito, Gutenberg Veronês. Guto, fala as suas últimas considerações antes de começar as eleições. Eu
Queria agradecer a torcida, os conselheiros, a minha família que me deu apoio. O momento de disputa eleitoral já está prestes a começar. Foi um trabalho árduo que se vem realizando ao longo dos meses, essa semana com mais intensidade. E eu acho que, independente do resultado, o Vila vai sair grande nisso. É um processo, eu acho que vai ser inédito. E é um amigo que eu tenho, Marinari, nós somos vilanovenses, mas a gente acredita que vamos ganhar hoje para começar um novo Vila a partir de amanhã. Qual o seu sentimento neste momento? Você está confiante? Estou muito confiante, sem dúvida nenhuma. É uma sensação que eu não tive no ano passado. Até por isso eu sabia que eu iria perder as eleições no ano passado, por isso eu desisti, que era o momento desse grupo, era uma chance que eles pleitearam. Nós demos a chance no conselho e infelizmente não tivemos resultado. Só que eu acho que agora o momento é nosso que eu falo dos vilanovenses mais jovens, se unir também com o pessoal mais antigo e fazer um Vila definitivamente forte e vencedor. Muito obrigada, viu? Boa sorte para você. E é com vocês aí no estúdio. Valeu, Luciana. Na verdade, são duas chapas jovens, né? Eu, pelo menos, percebi isso aqui ontem no debate. Os candidatos, né? Porque os não tem candidatos, e os correligionários deles também, entendeu? Ontem aqui o estúdio tomado por torcedores e os apoiadores de um ou de outro. As ideias deles são praticamente iguais. Os dois pontos em que eles divergem, no patrimônio, o Gutenberg já garantiu que vai o Gés Oliveira, o Vinícius Marinari continua com o Leonardo Rizzo. E no marketing, o Gutenberg continua com o atual Estevão, enquanto que o Marinari vai atrás de um outro profissional. No restante, até no diretor de futebol e no técnico, eles têm a mesma opinião. Hugo Jorge Bravo e Vladimir Araújo. Uai, então bacana. Agora, eu já ouvi do próprio Hugo dizer que ele gostaria de mexer só com a base, continuar onde está. Não, mas os dois vão convidar o Hugo, se ele vai ou não, entendeu? Aceitar, inclusive, ontem eu perguntei aqui, você acha que o Hugo vai votar em quem? Exatamente. Aí eu, não, em mim, outro em mim. Mas tá aí. Não, eu acho bom a democracia, todo mundo tem direito. Eu também acho legal isso. É um isso. negócio que não tem no Goiás, por exemplo, sabe? Você sabe que o Ailê manda o povo bater palma, escolheu o Ailê, pronto e tudo certo. Pois é, você sabe que o mais interessante desse processo é isso aí, Pasqueta. Eu acho bom. O Vila Nova apareceu com dois candidatos jovens. Tá, o Guto um pouquinho mais velho, digamos assim, mas com 40 e poucos anos. O outro com 25 anos. Então, isso mostra que o Vila Nova ainda tem muita lenha para queimar. Muitas pessoas ficam aí tratando o Vila como se tivesse acabado, usando o Goiânia como bicho papão para o Vila Nova. Ó, Vila, se você não se virar, você vai virar o Goiânia. São coisas totalmente inúteis, são conversas que não levam a nada. Está comprovado aí que o Vila tem gente disposta a fazer ideias novas. E também interessante que eu achei o nível bom da conversa dos dois, as ideias são mais ou menos parecidas. Você poderia querer alguém mais experiente? Talvez, a experiência é boa, a experiência é uma coisa importante. Mas eles podem ter a experiência sem que a experiência esteja no comando. Por exemplo, já que o Paulino Vilela está querendo tanto a colaboração do Balzac, e o Balzac não mora aqui, então o Balzac pode muito bem colaborar com o Guto lá de Florianópolis, dando palpite, dando sugestões. Não precisa ser o Balzac o presidente. Deixa a renovação chegar, o Vila precisa de ares novos, eu acho isso muito interessante. E a democracia também é interessante. O Vila precisa de alguém aqui no dia a dia para apagar incêndio toda hora, né, Cleison? Para tocar em frente o planejamento, que é o meu pensamento. Eu acho que o cara, na medida que ele faz o planejamento, ele tem que estar no dia a dia, para poder tocar aquilo ali que ele planejou e para poder trabalhar em cima das mudanças que acontecem, qualquer situação. Sempre tem coisas, novidades, boas ou ruins que acontecem no dia a dia, que você estando presente, você consegue, muitas vezes, ou consertar um problema, ou a se aproveitar e se beneficiar de uma situação. Então, é importante sim. Agora, o Vila teve mudança. Quando nós tivemos essa nova forma de eleição, de presidente, eu não sei se, de repente, da forma como eles estão colocando, os dois, o Guto e o Vinícius, se eles vão ter tanto poder assim lá dentro do Vila para poder fazer o que eles querem fazer. Porque até, se eu me lembro, ou se eu estou equivocado, o presidente do Vila ele tem certas limitações, ele tem um certo condicionamento ao conselho deliberativo do Vila Nova. O Guto explicou. Por exemplo, o Vila vai vender um jogador. Isso. Isso é para compra e venda de jogadores.
O Vila vai vender um jogador. A proposta tem que ser encaminhada pelo presidente ao Conselho Deliberativo e o Conselho aprovar. O Vila vai contratar jogadores. Aí é responsabilidade total do presidente. Do presidente. Isso, é desse jeito que funciona. Mas eu acho que o que eles querem fazer também, Cleison, não é assim tão coisa do outro mundo. Isso, apesar de, por exemplo... Não, o que eu acho importante, o conselho ele tem que estar para esse tipo de situação, para ver, para fiscalizar, para não deixar perder jogador. Para não acontecer, por exemplo, o que Aí aconteceu com o Eduardo Barbosa. Exatamente. E ó, pegou o Jubal e ele tinha que receber um dinheiro, vendeu o Jubal pro Santos, ele pegou o dinheiro que ele tinha emprestado pro Vila. O Conselho Deliberativo de toda a agremiação é para isso, é o Congresso do clube. Ele tem que fiscalizar essas situações e cobrar. O problema é que a maioria dos conselhos não cobram por omissão. Não é só o do Vila, não. De vários. O do Botafogo, por exemplo, é um exemplo terrível. Deixou o Maurício Assunção fazer o que quisesse. Agora está com uma dívida de quase 1 bilhão. E aí? Como é que faz? Por quê? Porque foi omisso. Agora, eu vejo que o que eles querem fazer é o necessário. Mesmo o Guto falando que não, a minha prioridade é o futebol, que o produto do Vila é o futebol. Mas ele, no fundo, ele sabe que para poder chegar ao produto final, ele tem que ter a fábrica. A fábrica é a estrutura para os jogadores se prepararem. O Vila está investindo só no futebol, Guto, desde que foi fundado. E está desse jeito. E está desse jeito. O Vila tem, sim, necessariamente que fazer as duas coisas. Até porque o torcedor, que é o maior patrimônio do Vila, ele quer saber de time jogando bem. Agora, o time jogando bem precisa de uma estrutura, o Vila tem que organizar isso. É verdade. E a estrutura vai desde o muro lá no CT, como ele gosta de falar, que o Gesso fez, até o salário da cozinheira, porque se a cozinheira não receber, ela não vai fazer comida, o jogador não vai comer, bicho, não vai dar conta de correr. É simples, você tem que ter estrutura. Vamos lá, para mais um intervalo, daqui a pouquinho tem mensagens e o Atlético na tela. De volta com o PUC TV Esportes, mande seu WhatsApp, o número é o 628599.000. Eleição tá rolando no Vila, se pintar algum bafafá lá, Luciano Vitorino entra aqui com a gente por telefone. Aqui não tem essa não, mas a tendência é que vá até no início da madrugada. Boa noite. Hoje o Guto ganha e o Tigre volta a caminhar novamente. Rafael Campos. Opinião do Rafael. Muitas mensagens. Se o Goiás renovar com o técnico e o Samuel, vou ter que torcer pelo Goiânia. Basílio do São Judas. Então você já pode se juntar ao Doni Araújo. Que isso pode acontecer. A minha é uma multidão aí, tem muita gente. Boa noite a todos. Uma multidão de 200. Olha aqui. Não, senhor. O Galo tem muito mais gente. Eu sei, aliás, eu tô brincando. Calma, de pijama, tem o Vicente Arican falando aqui hoje, descendo a lenha, viu? Presidente do Galo. Boa noite a todos. Escutei mais cedo em outro veículo de comunicação, um companheiro de profissão de vocês, vilanovense por sinal, dizendo que nem Guto e nem Vinícius vão dar conta. Você concorda, Doni? Cláudio André, abraço a todos. Ótimo programa. Cara, é opinião, Cláudio, né, André? rapaz? Um abraço para você. É difícil dizer isso aí, eu não sei quem é o colega, mas acho que ele está um pouco precipitado, porque é impossível você dizer se vai dar conta ou não. Não é porque o cara é experiente ou inexperiente que ele vai, que é garantia de que a coisa vai dar certo. Eu suspeito de quem seja e vou falar um negócio. Falam isso porque os dois são pobres. Porque pro Newton Ferreira, pro Carlos Alberto Barros e pro Cizenando, que só fizeram um M 3 pontinhos no Vila Nova, antes mesmo deles assumirem o cargo, eles eram os melhores diretores da história do clube. Porque são ricos, tá? Então saiba separar as coisas, você, torcedor do Vila, telespectador e ouvinte. Como esses são pobres e menos conhecidos, eles não dão conta de nada. Aliás, eles não trocam cheque. Mas aí é que tá o negócio. Não é assim. É exatamente disso aí que o Vila tem que se livrar. Mas comentam assim. Quando eu fiz a pergunta ontem no debate, que até acho que os candidatos não entenderam bem, não é que eu acho que o Vila tem que continuar desorganizado, muito pelo contrário. Eu sempre falei que é um absurdo as pessoas dizerem que o Vila se organizar acaba. É exatamente o oposto. Eu acho que o Vila tem que se organizar. Quando eu estou falando aqui, o Guto tem que... Eu vou priorizar o futebol. Ótimo, o torcedor do Vila quer ganhar. O Vila é um time vitorioso. Então, ele precisa disso. Mas ele tem que também fazer a outra parte. Eu gosto, por exemplo, da ideia do Vinícius destinar 15% da renda para poder fazer o patrimônio, o CT. O Guto quer fazer só com doação. Doação é bom, mas não é só com doação que o Vila vai viver. Entendeu? E não acho que por ter dinheiro
vai garantir que o cara vai resolver o problema do Vila. Porque pensam assim, infelizmente. E esse é o erro do Vila. Até porque, camarada, ninguém põe dinheiro se não tirar de volta. Isso é besteira. Acabou essa história. Você acha que a mulher do cara vai deixar ele ficar botando o dinheiro dela lá naquele negócio? Eu acho até que eu conversei meio fiado aqui agora, mas eu falei. Eu acho que você falou muito forte, mas deixa quieto. Eu falei muito, mas pode falar um negócio? Falei verdade. Você sabe que eu falei a verdade. Não, de quem você falou sim, só que... Não falei de ninguém não. Eu falei da predileção existe, né? Predileção. Da predileção pelo Dos Barros, vilanovenses, pelo Cizenando eu sei, e pelo outro menino Newton, o porque eles tinham dinheiro, e parece que o Newton até tinha uma factory e trocava cheque. Entendeu? Tinha, Agora mas eu acho, eu acho que de quem falou isso aí, talvez não. Eu nem sei quem falou, não. Não, eu sei, depois eu te falo fora do ar, mas Você não... me fala? Fala. Tá, mas até porque eu acho que nem vem ao caso, acho que você respondeu o que o telespectador colocou. Não, juro. Mas é aquilo que o Doni falou. falou. Se foi da minha rádio também, eu nem sei se foi. Foi da minha rádio? Foi. O que acontece é o seguinte, a gente imagina o seguinte, pelo menos do meu lado, eu penso que tem que dar tempo, tem que ver o cara comandando, porque experiência você só adquire vivendo. Claro. A sensação que você teve com relação ao Guto, de que ele, nas entrevistas e por tudo aquilo que vem sendo colocado, ele me parece mais preparado do que o Vinícius. Me pareceu mais preparado. Eu também acho. E as informações que a gente tem, e você mesmo já falou anteriormente de conversa que teve, que o Guto participando, ligou, conversou, ele me parece ser um cara bem participativo e acompanha as coisas que acontecem no Vila Nova. É um conselheiro, não sei se há mais tempo, inclusive, do que o Vinícius. Eu não sei se o Vinícius foi colocado recentemente, mas o Guto já está há mais tempo. Então o cara passa a ter essa experiência ali de bastidor e isso vai agregando também. Né? Porque tem que dar tempo, porque às vezes você é surpreendido com boas administrações de pessoas que não têm experiência. Então, é só esperar e dar tempo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho assim, só para a gente ir pro Dragão. Só concluindo essa questão, eu concordo, Pasqueta. Eu não sei se é por causa de trocar cheque, isso eu não sei. Mas há uma predileção... Eu nem sei quem falou, mas... Há uma predileção... Eu desconfio de quem? O Cleiton está falando, eu acho até que eu sei quem é. Não, mas, se for o que eu estou pensando, assim, não tem nada a ver com isso. Não tem mesmo. Não tem. Mas agora, que existe uma... Sim, porque os outros caras são ricos, porque eu acho assim, esse é um problema que eu vejo dos nossos colegas que torcem pro Vila, não todos. Na imprensa? Os mais antigos principalmente, eles têm essa predileção, acham que o cara tem que ter dinheiro. Aí o cara que falou, quem falou isso. Eu vou aqui, ó. Quem falou isso foi o seu amigo Adolfo Campos. Ele tava desconfiando. Tá bom. O Adolfo, ele tem a opinião dele. Ele acha que nenhum dos dois está contra. O Evandro também concorda com ele. Eu acho que o Guto pode dar conta. Agora, esse outro negócio que eu citei é porque antes, eu nem sei se foi o caso do Adolfo, mas a maioria antigamente, porque os caras eram ricos e são ricos, todo mundo achava que eles iam dar conta. Entendeu? Eu juro por Deus que eu não sabia que era o Adolfo. Mas existe agora, isso. cada um tem a sua opinião. Eu até ouvi o comentário do Adolfo, é a opinião dele. Ele acha que os caras isso tem muitos dias. Ele acha que os caras não têm experiências. Agora, o Adolfo, ele tá se referindo lá... Não, larga esse velhinho pra lá. O João Carneiro. O velhinho tá dando trabalho. Eu já fiquei 40 minutos com ele no telefone. Ele fica defendendo o meu conterrâneo, João Carneiro, que foi um grande presidente. Mas é preciso modernizar. É isso que eu vejo. Ele achou ruim com você, que você falou que futebolisticamente foi pênalti. Ele ficou bravo. E foi, eu já falei pra ele. Ele tá muito antigo. Do ponto de vista do futebol... Por fora. Ele comprou um smartphone agora e ele vai entrar no WhatsApp. Então pronto. Então agora ele vai ficar mais atualizado. Mas futebolisticamente falando... Futebolisticamente. O que é futebolisticamente? Do futebol, de a gente que entende, inclusive o Adolfo, que é das antigas, sabe que, do ponto de vista do futebol puramente jogado, não foi bola na mão, não foi pênalti. Agora, vamos falar do Atlético. Deixa quieto. Porque o negócio é o seguinte, o negócio tá feio. Essa turma, um pouco, eles pensam ainda muito antigo, que o cara tem que ter dinheiro porque vai surgir uma emergência e ele vai consertar o negócio do Vila. Não é. O futebol brasileiro precisa e já é necessário mudar de estágio. O campeonato nacional, o campeonato brasileiro, a disposição do futebol hoje necessita que os caras tenham um planejamento, tenham ideias, não pode ficar preso aí. Eu vou ligar pro comendador, João Carneiro, João, dá um dinheiro aí que eu preciso pagar salário. Isso não existe mais, gente, acabou. O cara tem que ter ideias, tem que ter portas abertas, tem que apresentar soluções para a iniciativa privada, que a iniciativa privada vai querer investir no Vila, até porque a marca do Vila é muito forte.
Ué. É isso aí, vamos esperar a eleição. Um beijo para o velhinho Adolfo Campos. Um abraço, hein, Aliás, Adolfo, aqui futebolisticamente falando. a audiência nossa lá na rádio tá boa, porque já tem uns 5 comentários aqui sobre o programa de hoje, lá da Rádio Bandeirantes 820. Vem aí o Eric Maravilha. O Atlético, crise. Será? O time quase subiu e o negócio deu uma desandada. Vamos lá com as informações. O Wendel Pasquetto, se dentro de campo não há movimentação, fora dele, muitas movimentações. A começar pela polêmica envolvendo o presidente Valdivino José de Oliveira. É que nesta manhã o muro aqui do CT amanheceu pichado, com ofensas contra o presidente. Dizeres como este que você vê nessas imagens captadas aqui pela PUC TV, de que o presidente tem que sair, senão vai morrer. O presidente, que está em Brasília, concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes 820 aqui em Goiânia. E na ocasião, respondendo sobre essa situação, confirmou que vai procurar a polícia e de que não vai continuar como presidente do Atlético. Bom, a gente sabe quem é que comanda isso, né? Passa por uma outra emissora de rádio, passa por uma série de problemas, né? E um grupo de torcedores que são muito mais ligados a essas facções criminosas, esse pessoal que briga, essas torcidas que brigam, né, e que às vezes matam, né? É evidente que quando se trata de ameaça pessoal, a gente tem que encaminhar a polícia, né? Eu estou em Brasília, é óbvio que não tem como eu agir, mas chegando em Goiânia, eu vou pedir a delegacia de polícia mais próxima que apure essas denúncias, né? Quanto às eleições do Atlético, já estão marcadas, já foi publicada no edital. Ontem eu comuniquei ao deputado Jovair que eu não vou participar das eleições, nem no clube vou lá para ajustar qualquer chapa, não vou ser conselheiro, não vou ser diretor, não vou ser nada, porquanto a gente sabe que existem outros interesses que precisam ser atendidos e que o clube, obviamente, deve atender. Enquanto isso, o diretor de futebol, Adson Batista, está de mãos atadas, já que as eleições do Conselho Deliberativo estão marcadas apenas para o dia 15 de dezembro e só depois a direção executiva será aclamada ou escolhida pelos conselheiros do Atlético. Até lá, Adson não pode contratar e nem mandar ninguém embora. Jorginho deve servir de moeda de troca, até porque o Atlético não tem dinheiro para iniciar a temporada. Bom, o Valdivino não fica. E aí, Cleison? Rapaz, eu vi lá esse muro pichado lá, que coisa triste, né? Cara, esse tipo de manifestação. E tem as câmeras, a informação é que as câmeras filmaram, era um rapaz gordo, obeso, numa moto, 5h30 da manhã. 5h30 da manhã? É. Ah, mas a polícia chega fácil, então se der pra pegar a placa ali, com chega. certeza. Eu acho que isso aí, de repente, acabou sendo aquela gota d'água, né? O Valdivino estava propenso a ficar se o Atlético conseguisse o acesso, né? Porque aí ia negociar a questão da televisão, ia ter o dinheiro para poder administrar. Ele que se desgastou nos últimos anos, teve muito problema, principalmente nessa questão financeira. Então, acho que o Atlético vai ter que se virar agora, aparecer aí um novo presidente, um novo candidato e administrar, porque o Atlético vai ter muitas dificuldades nesse primeiro semestre, Pasquetto, muitas mesmo. Não vai ser fácil. Porque a primeira competição que ele vai ter é o Campeonato Goiano. E a gente sabe que não é uma competição financeiramente rentável, né? E as dívidas vêm, principalmente agora de final de ano, porque, aliado ao problema que o Atlético teve com relação aos salários atrasados dos jogadores, muitos deles, os funcionários, têm 13º para receber também, alguns têm férias, enfim, o Atlético vai ter que montar time, tem comissão técnica, as despesas do dia a dia, o CT do Atlético é grande, é um CT moderno e tem muita despesa também para poder administrar, então o próximo presidente vai ter aí muito trabalho pela frente. E saber quem é que vai querer pegar, né? Pois é ruim, porque já não são tantos as pessoas que estão dispostas a trabalhar no Atlético. É difícil esse tipo de situação. E aí você tem um que já estava propenso a sair, aí acontece esse tipo de coisa. A família, obviamente, pressiona. O cara não vai ficar aí também se arriscando. Não se sabe se é uma ameaça que vai se concretizar ou não. Enfim. É lamentável que isso aconteça num momento que eu acho que o Atlético tem tido um século XXI muito bom.
ressurgiu aí das cinzas. Está na hora do Atlético dar um salto de qualidade e de tamanho, não estadualmente, mas nacionalmente. E esse tipo de coisa não colabora, porque você precisa de mais gente para trabalhar. Então, quando você afasta um que seja dessa maneira, você vê o Valdivino falando ali, não quero nem ser conselheiro mais. Ele já estava propenso a isso anteriormente. Acho até que isso aí serve até como uma boa desculpa para ele se afastar mesmo. Ele estava querendo, então juntou a fome com a vontade de comer. Eu continuo achando só que não é para tanto. Eu não vejo por que essa revolta toda da torcida do Atlético ou desse torcedor que tenha, se foi só um, se foi a torcida organizada, não se sabe. Mas porque o Atlético fez uma campanha boa, os problemas econômicos que o Atlético está enfrentando, todos os clubes do Brasil enfrentam, aliás, todos, literalmente. O Cruzeiro, campeão da Série A, está com problemas econômicos, amigo. Está todo mundo esperando a votação desse que eles chamam de Proforte, que, aliás, o Jovair Arantes, vice-presidente, é o deputado que é o presidente lá da comissão da Câmara que está organizando essa votação, que deve ser feita agora. Eu até estou conversando com o Jovair no sábado. Você lá concorda com o no Valdivino? Serra Dourado. Em sair dele agora? Sair? Querer sair. Isso não é questão de concordar, né, Pasqueta? É a vontade do cara. É isso aí. Né? Vai sair e é esperar a eleição que acontece agora no final do ano. E esperar o Proforte, que é o que vai ajudar. Inclusive o Goiânia, já que você está falando de Vicente Vai Arican. ajudar todos os times do futebol brasileiro. Que deve ser votado agora, na semana que vem. Vamos lá, para mais um intervalo, daqui a pouco, os últimos minutos do programa. Estamos de volta com o PUC TV Esportes. Leandro Atleticano. Ô, Leandro, sua mensagem aqui, Leandro, eu queria poder ler ela no ar. Mas você sabe, né, Leandro? Você sabe, garoto, você não é bobo, como diz o Delson. Um abraço, viu, Leandro? Boa noite para vocês. Sabem por que o Goiás está devendo milhões sem ganhar nada e por que o Goiás só faz besteira? Entra ano e sai ano e o Goiás fazendo bobagens e não aprende. E depois quer que a torcida vá no estádio para ver essas ínguas que eles desperdiçam dinheiro com elas, chamadas Samuel jogar? Olha, assim não dá. Eu sou o Clésio. O Clésio está na bronca. Olá, boa noite. Sou do Sub-20 do Goiás. Meu nome é William. Eu tenho certeza que sou melhor do que o Samuel. Você não é do Sub-20 Quero não, a William. volta do Anderson Moreira. Você caiu, viu, William? Você caiu, William. Se o Drubis que ficar, você não vai ser aproveitado. Você perdeu a luz que você estava tendo com o treinador. Agora você não tem mais. Agora acabou, apagou. Você cortou a sua luz. Você cortou sua luz. E o Drubis que ele olha bem a luz do povo. Quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico Barato todo dia. São ofertas imperdíveis para você. Sandália Ipanema clássica ou TAM, par R$ 6,90. Panetone chocolate Paraty, 450 gramas, R$ 11,90. Amaciante P Aconchego 5 litros, R$ 8,97. Molho de tomate Predilecta tradicional sachê 340 gramas, 85 centavos. Suco Del Valle mais tradicional 1 litro, 3,8. Macarrão espaguete sêmola MG 500 gramas, 1,49. Margarina cremosa Delícia Suprema com sal, 500 gramas, 2,75. Bombons grandes marcas, sucessos, Lacta caixa de 378 gramas, 5,88. Papel higiênico Carinho Premium, leve 12, pague 11, 7,64. Carne suína com pele e osso, peça ou pedaço, quilo, R$ 6,58. Leite longa-vida Marajoara, 1 litro, R$ 1,58. Óleo de soja Comigo, PET 900 gramas, R$ 1,94. Tatico Barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Vamos lá agora com as informações do futebol amador. E chegou a hora na movimentada Arena Campinas. Quartas de final Copa Federação Futebol 7. Confira os jogos desta quinta-feira. MBS e Potência. Anatex enfrentando Hollister. Reis Empreendimentos e Campinas. OAB e Pegue Pague Goiano. Santa Helena e Fisiojapão Quentão. Teremos também na Copa Federação Futebol 7. Falcão Goiânia e Novo Cenário. Comercial São Paulo e IBMT, Atlético e Ambientar. Jogos das quartas de final. Os classificados fazem a fase semifinal
nesta sexta-feira, na Arena Campinas. Esporte amador, especialidade da PUC-TV. Oferecimento: Instituto Brasileiro de Medicina e Segurança no Trabalho. Equipe de profissionais especializados. Telefone 3923-1515. Escola de Futebol MBS. Nascido para jogar futebol, formando atletas para os grandes clubes. Telefone 4105-0810. Mil Esportes, a loja de todas as torcidas. 45 anos vendendo lazer. Telefone 3092-1001. Lubricar Super Troca de Óleo, a mais rápida e fácil da região. Também com borracharia. Estamos aqui no ar agora. Vamos lá então. Boa noite, sou jogador da base do Vila. Meu nome é Cláudio, me deem uma oportunidade. Não é com a gente, né, Cláudio? Não é com a gente. Pasqueto, só para lembrar a torcida, os principais campeonatos ganhos pelo Vila foram ganhos por presidentes sem dinheiro, tipo João Carneiro, Valor Chagas. Valmor. Valmor. Valmor Chagas é o ator. Chagas não é o autor. Quem é o Valmor da churrascaria. Esse Valmor é o Derdende. Ovídio Martins, dentre outros. Esses endinheirados só usam o Vila para lavar o din-din de suas empresas. Alexandre Rosa. Mas o último título foi com o Leonardo Rios, né? Foi. Só um detalhe, o João Carneiro não é pobre, não. Quem falou para você que o João Carneiro é pobre? Nunca foi. Já teve muito dinheiro, né? Aqui o Alexandre não está sabendo, esse pessoal. Hoje o futebol não é feito mais de coração, só de coração. O futebol hoje é feito com uma boa administração e com razão. Verdade. É a mensagem aqui do companheiro. Pasqueto, boa noite. Digam aos torcedores do Vila que o time universitário não vai acabar, já acabou. Ouvi dizer que eles estavam até reclamando do grupo deles na segundona do Goiano, que ficou mais forte do que o do Goiânia. Dragão bicampeão goiano em 2015. Pedro do setor central. Ei, gente. Nós temos ainda 3 minutos. Vamos lá então com o Vicente Arican do Goiânia. Tá posicionado aí? É que eu havia dito que tinha caído. Vamos lá então ouvir o presidente do Goiânia sobre a divisão de acesso. O Goiânia, como eu já disse, ele tem... É aquela história, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Ou ele tem alguém que vem participar financeiramente, porque já está até muito cansativo eu falar que eu não sou dono do Goiânia, né? Muita gente deve falar, não é dono do Goiânia porque não larga. Eu não larguei porque o Goiânia tem compromissos com a minha responsabilidade, com o meu CPF. Então ainda não apareceu aquele homem com H no Goiânia, H maiúsculo, né, para assumir. Porque eu não tenho o menor interesse em ser presidente do Goiânia, ser dono do Goiânia, eu não tenho nada com isso, entendeu? Agora, o Goiânia depende do conselho, que eu vou marcar uma reunião para esse meado do mês de dezembro, para prestação de conta, né? Já fui acionado pelo Ministério Público para prestar as contas, já pedi o extrato de banco e vamos partir para uma reunião do conselho para esclarecer as coisas dentro do Goiânia Esporte Clube. O Goiânia vai continuar mandando jogos em Senador Canedo, pode ir para Bela Vista, tem algo definido? Nós não temos nada definido ainda, vai depender de uma reunião. Primeiro agora eu vou ter uma reunião particular com a pessoa e depois a reunião do conselho. Aí nós vamos ver o que dá para fazer, se vamos disputar para subir ou se vamos disputar com os meninos para ser rebaixado. Você tem 30 segundos, você, Doni Araújo, 30 segundos, porque o Vicente Arican disse que não tem homem com H para assumir o Goiânia. Depois dessa provocação vai ser difícil. Vai. Não, Você fala em seu nome e em nome do Rupert Nickerson. Não. E do Sinomar Ribeiro. Não somos nós que temos que assumir. O Vicente Arican tem razão num ponto de que o Conselho Deliberativo do Goiânia é omisso. E de fato Sindomar, professor Sindomar. O problema do Goiânia é só esse. O Goiânia tem muita gente muito boa e rica, e já que está se falando nisso aí, e inteligente, que poderia estar participando mais e eles não participam. Ele não deixa de ter razão. É um conselho bem omisso. Você não é conselheiro do Galo, não? Não, eu não sou. O Rupert que é. O Rupert é. Calma, só de lembro que tá voltando. O Galo vai voltar a ser forte. Mas eu acho que isso aí tudo que você está falando é porque ele Subiu a letrinha. Acabou, já acabou. Ele quer forçar a barra. Tchau. Até amanhã. Tchau, gente.